E dia 24 de março é bem próximo ao equinócio, tá? Passou só 3 dias, né? 3, 4 dias. Aí. Usamos 2 programas diferentes e é impossível, no programa que eles dizem que é assim, o mais real, mais parecido com a distância na Terra, não dá para ter sol no Japão e no Brasil, mas agora na Terra plana dá. Na Terra plana dá. Da Terra plana, Juca, dá licença. Da Terra plana, o Sol nunca deveria se pôr, Juca. Tá? Nunca. O Sol é pequeno, seu Roberto. Nós temos, não importa. Nós temos quilômetros e quilômetros de densidade atmosférica. Não, Juca, mas ele se põe no horizonte. O Sol baixa até o horizonte. Olha, realmente... É feito de luz, seu Roberto. O assunto é para outra live, sim. Eu queria ter falado disso, não vi que ia esticar muito. Mas sabe qual a altura do Sol? O Sol na Terra plana, ele não poderia ser mais do que cerca de 5.700 quilômetros. Tá? Nem mais nem menos, é por aí. Sem chance. Hein? Sem chance. Sem chance de quê? Como é que você quer dizer que o Sol estaria a 5.700 quilômetros? É muito simples. Aonde você tirou isso? De onde eu tirei isso? Você pega o Sol a pino em Macapá e compara com o Sol das 10 horas que ele está sobre Libreville, lá no Gabão, tá? Simplesmente você pega essa distância de Libreville até Macapá e faz ali por triângulo, tá? Você faz ali tranquilamente, por trigonometria, você acha na hora essa distância. Eu já falei isso em outra live, falar em trigonometria, aquele cálculo ridículo ali, para querer medir a altura do Sol, tá? É absurdo. Não tem como fazer isso, justamente pelo efeito da refração em cada uma das camadas da atmosfera. Em cada uma das camadas, o Sol vai curvando para baixo. Então, ele vai tentar fazer o cálculo de trigonometria usando o Sol aparente, só que o Sol aparente está lá em cima, enquanto que o Sol real está mais para baixo. Então, por isso que dá umas alturas absurdas dessas. Agora, me diga, a mesma coisa que eu falei até para um terraplanoide também. A que distância que um Sol a 5.000 quilômetros, 5.700 quilômetros de altura, ele teria que se afastar para que, na perspectiva, ele chegasse ao horizonte? Você sabe dizer que distância? Eu sei. E aí, tu sabe? Acho que o problema é o satélite da NASA. Seu Roberto? Caiu de novo? Poxa vida, que coisa séria. Né? Quer responder no lugar? Tu sabe, De Sainz? Alô, Terra Marte. Qualquer balista da live. O De Sainz falou, Milton. Vai responder. Tá me escutando? Não estou ouvindo ninguém. Não, agora sim. Sim, agora sim, estamos ouvindo. Pergunta novamente a pergunta que eu estava atento na hora que você perguntou. Quando algum globalista vai falar de Sol, aí ele vem com essa de que, não, o Sol tem que estar a 5.000, 5.700, não mais do que isso, não menos do que isso, né? Porque senão na Terra plana não é possível, não sei lá mais de tudo, né? Aí eu pergunto, né? Qual é a distância que o Sol teria que percorrer, falando na Terra plana, né? Qual é a distância que o Sol teria que percorrer para que, pela perspectiva, ele fosse visto na linha do horizonte? É o seguinte, nessa questão da altitude do Sol, você tem que considerar o diâmetro da Terra plana, né? Teria que medir o diâmetro da Terra plana. Não, eu estou perguntando em relação ao Sol. O Sol, perguntando do Sol, não da Terra. Em quanto tempo ele vai descer o horizonte? Vai depender... Não. Qual a distância que o Sol teria que percorrer a 5.700 quilômetros, tá? Isso é cálculo básico, né? Terra plana, Sol a 5.000 quilômetros de altura, a que distância ele teria que se afastar para ele ser visto na linha do horizonte? Ou seja, 0 grau, 1 grau. Rapaz, centenas de milhares de quilômetros, viu? Já começou por aí. Você ainda errou longe, mas seria mais ou menos uns 250 mil
quilômetros. Exato. Sim, eu tô dizendo. Exato, pois é, e a gente sabe que não existem 250 mil só na parte do Sol estar a pino e ele se afastar para o horizonte. Então, como é que vocês querem afirmar de que o Sol está a essa altura? Por isso que eu digo, quem afirma que o Sol está a 5 mil quilômetros de altura, tá? Ou é globalista ou globaloide, ou é terraplanoide. Terraplanista não pode... Milton, se não for 5 mil, tem que ser mais baixo ainda. Mais baixo. Mais próximo. Óbvio que tem que ser mais baixo. Isso é evidente que tem que ser mais baixo. Agora, sim, não pode estar aqui perto das nuvens, como assim, o irmão Roberto fala. Isso não tem sentido. Porque senão você sobe no aeronave e você vê a Lua embaixo de você, sei lá. Porque o irmão Roberto falou... Não, é que tu não estava aqui quando eu mostrei uma série de fotos ali, uma série de imagens. Pilotos de aviões internacionais, né, mostrando isso. Eu mostro de novo, não tem problema. Enquanto você vai falando, pode ir falando aí. Não, mas aí enquanto o Sol está se pondo, beleza. Aí você vai filmar ele lá abaixo de você. Mas essa questão é se está se pondo, né? Não é que o Sol mas qual é a diferença? O Sol está abaixo, sim. Mas você falar que o Sol, vamos dizer, um Sol a pino está a 50 km de altitude, da ISS os caras viram o Sol lá embaixo. Que ISS? Esquece de ISS. ISS é só um negócio que está dentro de uma piscina ali. Eu acabei de mostrar um vídeo ali, onde um astronauta ele quase se afogou, onde deveria de estar no espaço e ele estava se afogando lá. Não, sabe por quê? Sabe por quê, Milton? Porque dentro da roupa lá do cara lá, tem tubulação de líquido para resfriar. Se não tivesse tubulação líquida dentro da roupa do cara, o cara frita lá dentro do traje. Então, tem que... para encher o traje todo dele de água, ele mesmo dizendo ali que ele estava com água acima do nariz. Refrigeração a líquido, cara. Refrigeração a líquido ali. Se fosse refrigeração a líquido, ele já teria morrido, porque esse líquido simplesmente não pode nem entrar em contato com a pele. Tenha paciência, né? Não, cara, tá dentro da tubulação, né, cara? Pelo amor de Deus. O cara não vai colocar o líquido da pele, tem tubulação, né? Olha aqui, olha aqui. Aqui são várias fotos tiradas por pilotos de avião, tá? Olha o interessante, essa foto aqui é inclusive uma das que eu mais gosto, tá? Dá para ver que aqui, ó... Responder rapidinho. Lembra que a Terra é achatada nos polos, mas nos programas mostra ela esférica perfeitamente. Só que é o seguinte, ela sendo achatada nos polos, ainda aumenta mais ainda a distância entre o Brasil e o Japão, piora mais ainda a situação do globo. Fica ainda pior. Estou vendo para ler do globo. Tá, aí olha só essa imagem aqui, tá? Então dá para ver claramente que aqui abaixo de onde a gente vê a imagem do Sol está bem claro. Quanto mais para cá vem, olha aqui a sombra mais que está nas nuvens, né? Está escuro aqui, quer dizer que o Sol está para lá. As nuvens que estão exatamente acima aqui, olha só, essas aqui, ó, ela está iluminada, digamos assim, nesse sentido aqui, tá? Eu não tenho como mostrar uma seta como o Juca faz, tá? Mas é nesse sentido aqui, tá? Que ele está iluminando para lá. Essas aqui, ó, já estão iluminadas de lá para cá, tá? Então, iluminando, olha só, essa parte aqui quer dizer que essa nuvem aqui está à frente do Sol. Aquelas nuvens lá já estão para lá do Sol, né? E essas nuvens aqui mostram que ele está apenas um pouco acima. Então, o que demonstra aonde está o Sol é justamente a iluminação que ele causa nas nuvens, tá? Que no caso são as coisas que estão mais próximas dela, tá? Tem outras fotos aqui, tem várias aqui, né? Nossa, aí tem umas fotos mais louco que eu pensava, viu? Aí, não sou louco, não. Eu só falo da natureza, eu só falo do que eu vejo, do que é mostrado, tá? Não. Tanto por aviões como por foguetes, tá? Aí aqui, eu pergunto, essa própria iluminação aqui. Você não me fala, né? Não me fala. Olha só, essa... Cara, eu trabalho com informática, se tu ainda não sabe. Então, tá? beleza. Olha só, essa própria iluminação aqui, ó. E só essa imagem aqui, ela já desbanca totalmente a Terra Globo. Porque se fosse um Sol super, hiper, mega gigante, 1 milhão de vezes maior do que a Terra, tá? Absolutamente todo o horizonte deveria de estar iluminado uniformemente, da mesma forma, independente de onde a gente vê o Sol ou não.
tá? Isso é básico. Tanto que isso é o que se vê em qualquer uma das maquetes que vocês usam para mostrar, olha como é que é a iluminação. E daí você vê ali todo o horizonte iluminado, coisa que não se vê na natureza. Tá? Eu só falo o que eu vejo na natureza. Tá? Isso aqui é uma foto onde esse piloto de avião aqui tirou. Ele está no avião aqui, na linha das nuvens, e, no entanto, o sol está aqui. Tá? Esse aqui também não está muito alto. Aqui também dá para ver, olha só, claramente aqui, ó, o ponto focal abaixo do Sol, tá? Esse aqui também é no horizonte. Quando a gente amplia mais a imagem aqui, né, a mesma coisa, a gente só vê o Sol e a luminosidade no ponto onde a gente vê o Sol, tá? A gente não vê essa luminosidade para cá, por exemplo, ou para cá, fica tudo mais escuro, tá? Olha essa imagem aqui, então. Olha só, uma sombra ali no horizonte, olha só, ele já produz a noite aqui, a escuridão aqui, enquanto que aqui está iluminado. Uma sombra, algum monte ou alguma coisa assim que tem ali, né? Olha que interessante, né? E aí o Sol está a milhões de quilômetros, né? Olha essa imagem também aqui. Mostra só o telhadinho das nuvens, tá? Deixa eu passar um pouco mais rápido aqui para fotos mais interessantes. Essa aqui também mostra, olha só, como o Sol está bem próximo aqui das nuvens. Vamos às outras aqui, tem mais umas outras interessantes aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Olha a maneira como o Sol aparece aqui, iluminando bem fortemente as nuvens que estão próximas do Sol e imediatamente abaixo. Acima não dá para ver por causa dessa camada grande de nuvens que tem aqui. Isso mostra que o Sol está aqui, imediatamente acima dessas nuvens aqui. Tanto que daqui para cá, olha só, já está escuro. Daqui para cá também já está bem mais escuro. E bem ao redor de onde está o Sol, está claro. Isso não mostra algo que está por trás, não. É algo que está ali. O que mostra a posição de onde está o ponto luminoso, tá, é justamente o que é iluminado. Qualquer pessoa que trabalha com fotografia sabe disso. Tá? Tanto que tem que colocar luzes por trás para iluminar por trás também, para não aparecerem sombras. Tá? Vamos às outras. Tem algumas coisas interessantes também. Olha essa aqui também. Mais outro ponto focal aqui, imediatamente abaixo de onde está o Sol. Essa aqui já é da praia. Aqui, no caso, é na lema solar. Ainda tem aquele detalhe, tem várias imagens do pôr do sol que o sol clareia somente uma linha reta, assim, em frente a ele. Assim, não ilumina o mar todo, só faz um caminho reto. Aí não faz sentido, um sol que está distante devia clarear tudo. O caminho do reflexo dele, né? Olha aqui, olha o tanto que o Sol está abaixo da camada de nuvens. Não teria como ver isso. Eu tenho algumas imagens até melhores do que essa, mas que simplesmente eu não achei aqui. É muita imagem que eu tenho. Essa aqui é de um foguete subindo, né? Retinho, retinho, retinho. Nem a fumacinha dele ali não encurvou com a terra-bola girando, né? Mas tudo bem. Aqui, olha só, essa aqui é uma imagem. Tem dois montes que produzem essa imagem, assim, pelo menos que eu tenho as imagens, tá? Uma é de um monte, eu não lembro agora o nome, é no estado de Washington, nos Estados Unidos, e o Monte Fuji, aí no Japão, tá? Aqui eles projetam a sombra deles nas nuvens acima, tá? O Monte Fuji, ele tem 3.400 e poucos metros de altura, né? Como acontece isso, não sei, alguma coisa tem de diferente lá perto do Japão, e eu sempre acreditei de que é por isso que chamam a Terra do Sol Nascente. Tanto que na primavera, tá, os japoneses e os turistas vão lá no Japão para fazer uma excursão, para subir todo o Monte Fuji, tá? Eles caminham praticamente a noite inteira para eles chegar lá no cume do monte, antes do amanhecer,
tá? Aí, quando está nublado lá embaixo, tem aquela camada de nuvens, né? O que acontece? Eu vi vídeos disso aí, vídeos e fotos aí, mas mais impressionante é o vídeo, tá? Quando eles estão lá em cima, aí o que acontece? O sol surge de entre as nuvens, e aí vem subindo, 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 até que passa por cima deles. Isso é a natureza. Você explicar a natureza, você ir atrás dos fatos para querer explicar como que a natureza faz isso, é uma coisa do que você simplesmente querer negar e dizer que isso não acontece. Olha aqui é a mesma coisa. E olha que aqui a sombra já está até bem mais alta do que o monte, não está nem ligada mais ao monte, o que sugere que o sol estaria ainda mais baixo do que esse monte aqui, né? Essa foto aqui é tirada de um site Globaloid aqui, mas a imagem fala mal do que mais do que 1000 palavras, né? Então, uma imagem dessas aqui, olha só, para vocês até vão dizer, mas isso só é possível no globo. Errado, tá? Primeiro lugar, por que isso não é possível no globo? Porque desse ponto aqui até, digamos que seja aqui essa montanha, por toda essa extensão aqui, a Terra deveria de estar totalmente abaixo do nível, tá? Desse ponto aqui, onde é que está o monte, para baixo aqui, deveria de estar totalmente abaixo desse nível e não haver nenhuma nuvem sequer para que a luz do sol pudesse percorrer por aqui e dar exatamente no ponto que está o monte. Tá? Sabe qual é a chance disso? Matematicamente, eu vou dizer que é, no mínimo, improvável, porque tem todo o relevo na frente que, obviamente, impediria isso. Tá? Então, tem todas essas imagens aqui, olha só, mais outra imagem aqui, belíssima, mais outra imagem aqui, olha só, até sombra das nuvens, ali no caso que estão no cume do monte, tá? A sombra deles está projetado nas nuvens acima. Tá? Aqui já outro efeito também que só é possível na Terra plana, porque, olha só, você só consegue reproduzir quando você tem no caso, um vidro, uma superfície reflexiva circular, né? Ou seja, por dentro que você consegue reproduzir isso. Tá? Milton, uma perguntinha só, posso? Chega. Então, você está dizendo, então, que em determinadas situações o Sol está abaixo do Monte Fuji, por exemplo? É isso? Não sou eu que estou dizendo, as imagens ali que dizem isso. Eu só estou mostrando as imagens. Eu estou apresentando os fatos. Os fatos. Mas o fato é que o Sol está distante, lá longe, ele se pôs, Milton, ele está longe, está lá no espaço, Prove. Muito longe. Prove. Eu acabei de mostrar vários... Não, eu acabei de mostrar várias imagens ali que prova pela iluminação local aonde que está o Sol. Ele não pode, olha só. Olha só. Eu tô vendo a posição do Sol aqui, mas você diz que ele está lá atrás, tá? Mas só que Sim. A iluminação local está aqui abaixo dele e acima dele aqui. Como é que o Sol pode estar lá longe se ele está iluminando aqui acima? Ô, Milton, ilusão de ótica. Isso é negacionismo. Não, Milton, pelo amor de Deus, como é que o Sol pode estar abaixo? E eu estou mostrando os fatos. Não está mostrando os fatos, você está mostrando você está enganado, Milton. Você está mostrando algo, uma interpretação errada. Você não está mostrando o fato. Aqui como que você diz que isso aqui não é o fato? Isso aqui é uma foto que está te iludindo, está provocando uma má interpretação. Fala sério. Não, pelo Deus. Como é que o Sol pode estar abaixo do Monte Fuji, o Milton? Como é que pode? Ou seja qualquer, o Everest, seja lá o que for. Não Olha isso aqui. Isso. Já que você fugiu à escola e também já fugiu, não, simplesmente não aceita. Contrário. Deixa eu explicar, tá? O que todas as observações nos mostram, tá? É que nem algumas imagens que eu mostrei antes, tá? Imagens feitas ou de avião ou de balão, deixa eu voltar mais uma daqui. Tá? Olha só aqui, em cada uma das situações aqui, a gente vê o Sol em uma altitude nítida diferente, tá? Sim, claro. Olha só, claro. Aqui eu vejo ele entre as nuvens, tá? Sim, por entre as nuvens, assim como na outra imagem ali. Aqui
Aqui não dá para ver se ele está acima ou abaixo, não dá para ver. Aqui mostra que ele está acima dessa camada de nuvens. Aqui é uma foto de avião, tá? Mas mostra que pela iluminação ele está próximo àquelas nuvens ali. Deixa eu terminar, depois você fala. Essa imagem aqui, tá? Mostra justamente, olha aqui, ó, é entre camadas de nuvens. Aqui embaixo tem uma, olha só, aqui embaixo, é de avião isso aqui, tá? Aqui embaixo tem a camada mais baixa de nuvens, que é essa que faz esse teto que a gente enxerga, tá? O sol nitidamente tá aqui acima, tá? Porque olha só, ele está iluminando mais essa outra camadinha aqui, que seria uma segunda camada aqui, são densidades diferentes. O sol está aqui no meio, e aqui em cima tem mais outra camada de nuvens. O sol está aqui entre essas aqui, porque ele está iluminando para cima e para baixo, tá? Dessa aqui não tem de onde escapar. Aqui mostra que ele está mais alto, tá? Aqui próximo também das nuvens, aqui não mostra o sol. Deixa eu ver aqui. Essa aqui também mostra que ele tá mais alto, tá? Olha só, aqui o avião, ele está sempre basicamente ali a mesma altitude, e no entanto se vê imagens do Sol a diferentes alturas, tá? Então você vendo todas as imagens aqui e juntando também com as imagens que se tem de balões e até de alguns foguetes que foram lançados, tá? O que a gente tira disso aí? Em cima dos continentes, tá? Porque as fotos de balões e de foguetes, elas sempre são em cima do continente, é óbvio. Ninguém vai ser retardado a ponto de que fazer isso no mar, né? Não tem como. Sempre em um lugar muito amplo que é para poder resgatar, tanto foguete quanto balão. Sempre nessas imagens o Sol está acima, tá? Mas quando passa o balão, mesmo quando o balão passa por baixo, dá para ver que ele está um tanto próximo do balão. O Sol está acima do balão, sim, mas realmente você vê que ele não está tão acima. Quando você vê ele a longe, tá? Você vê que ele está mais ou menos próximo da linha do horizonte, o que mostra que a altura dele em relação das nuvens não está tão alta. O balão, no caso, ele vai no máximo a 50 quilômetros, tá? E olhando direto para ele, tá? Muitas vezes ele aparece como se estivesse mais ou menos na altura do balão ou um pouco acima. E então isso no continente, tá? Essas imagens, cadê? Não, acho que estava para o outro lado a primeira aqui. Essas imagens aqui, tá? Essa aqui ele tirou que ele está no meio aqui, indo em direção ao mar. Aqui me parece que já é o mar, tá? Eu tenho um amigo lá aí dos Estados Unidos também, tá? Robert First, ele tem um canal, The Truth, né? A Verdade, onde ele faz isso, ele filma, ele fica 5, 6 horas direto filmando o sol, tá? Lá de onde ele mora, que é do ladinho da praia, ele bota lá a P900 dele, e mais a outra, acho que é uma P1000 também, né, que ele fica filmando direto o sol. Tem as lives gigantes dele lá, de 6 horas dele lá também, filmando o sol, tá? E daí ele dá o zoom com uma das câmeras, e com a outra câmera ainda ele filma a própria câmera ali, para mostrar que não tem nenhuma montagem, não tem nada feito ali. Ele mostra, o sol tá lá, mostra na câmera ali, o sol tá lá, e daí ele dá o zoom na câmera e ele mostra ali o sol percorrendo o caminho dele no meio das nuvens, tá? Ou seja, no mar, acima do mar, o sol sempre está mais baixo. Então, o sol, digamos que aqui é o continente, tá? Então, no continente o sol está sempre mais alto, porque o próprio campo magnético e elétrico da Terra repele o sol, então o sol sempre fica mais alto. O sol da Terra plana, ele flutua por densidade. Olha bem o que eu estou dizendo. Ele flutua por densidade. Ele não é uma massa sólida, rígida, como dizem, por exemplo, que é a Lua ou alguma coisa assim, tá? Então, ele flutua por densidade. E ele se mantém pelo magnetismo do domo todo girando ali, do firmamento girando com as estrelas, se movimenta através dele, tá? E quando vai acabando o continente, tá? O continente, ele vai até um pedacinho e depois ele desce bruscamente.
Tá? Quem já viu imagens e estudos disso aí sabe disso. Tá? Então, o que, que acontece? O Sol, quando vai diminuindo da Terra, ele vai descendo. Quando o solo do oceano ele vai bruscamente para baixo, o que, que acontece com o Sol? Ele baixa bruscamente também. Esse é o ponto de pôr do Sol que nós vemos, tá? Onde nós vemos o Sol, primeiro ele indo se afastando e aí de repente ele se abaixa. E essa visualização você vai ter dependendo do ponto onde você está. Se você está mais próximo da costa, você vai ver uma coisa. Se você estiver mais longe da costa onde o Sol está se pondo, tá? Você vai ver ele diferente. Aí você sempre pergunta, né? Ah, mas e cadê aquele Sol grande? E aí de repente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O nosso continente aqui, ele não é tão extenso assim para a gente ver dessa forma. Tá? A gente vê sim, mas só que o solo aqui no nosso continente também é muito acidentado. Então, a gente vê ele diminuir um pouco, mas não tanto quanto em outras imagens. Aí, aonde que são feitas essas outras imagens? Normalmente na África, tá? Ou na Ásia, ou principalmente daquela parte ali, entre a África e a Ásia. Por quê? Porque ali o Sol percorre uma grande extensão de tempo. Então, como extensão territorial. Então, como a distância que ele percorre na mesma altura, basicamente, a distância é muito grande, então, aí sim, pela perspectiva, a gente vê o Sol ir diminuindo aos poucos. Então, lá você tem essa imagem claramente vendo o Sol diminuir. Até tem imagens aquele canal que mostra muito da natureza, o Animal Planet e o Geographics, esse outro nome lá, National Geographic, tá? Tem muitas imagens deles. Quando eles mostram da África, eles gostam de mostrar em alguns momentos o Sol, e em vários momentos desse aí eles mostram o Sol desaparecendo quando eles querem mostrar o anoitecer ali, né? É só olhar as imagens que você vê lá. Eu tenho os canais aqui, eu vejo também, tá? Então, lá pode ser observado isso, o Sol diminuindo tanto assim, tá? Aqui a gente não vê tanto esse efeito, ele diminui um pouco, e daí como já logo chega o oceano, aí de repente o Sol dá aquela baixada mais repentina, e aí esse é o momento que a gente vê o pôr do Sol, ele ainda grande, ainda com certo tamanho, e aí de repente baixar, como se ele se escondesse atrás de uma curvatura, quando na verdade é o Sol que realmente se abaixou, tá? Ele se afastou e se abaixou, que causa todo esse efeito visual. Então, isso sim explica toda a grande variedade que a gente tem de visões de nascer do Sol, do pôr do Sol, tá? E mesmo ao longo do dia também. Você pode rir porque você simplesmente o Sol está a bilhões de quilômetros, mas que você não consegue provar. Não, vou fazer uma pergunta séria, posso fazer? Não te passou pela cabeça, Milton, que quando você está vendo esse Sol se abaixando com esse comportamento atípico aí para você, que tem alguém lá debaixo do Sol, que esse Sol está a pino para alguma outra pessoa lá numa ilha ou no outro continente? Nunca te ocorreu? No meio do oceano? No meio do oceano? Pode ser uma ilha no meio do oceano? Ou... Beleza, então me diz aí, bota na live aí quem que você conhece lá no meio do oceano que possa dizer isso. A que distância você acha que o Sol está daí da costa? Você está, vamos dizer que você esteja aí, né, não sei qual que é a praia do Rio Grande aí que você vê. Aqui eu estou mais ou menos uns 800 a 1.000 quilômetros da praia. A distância da praia. Pois é, mas Cadê? aí a que distância que o Sol estaria quando você vê baixando assim? A distância que o Sol está de você aí, você está meio estranho de baixar de repente, assim? Eu não vou falar aqui em que distância, tá? Mas... Eu só falo do que eu vejo, do que eu vejo e das coisas que eu posso provar. Eu nunca medi essa distância, eu não posso medir essa distância. Qualquer coisa que eu vou falar a respeito disso aí, eu vou apenas estar tentando adivinhar uma coisa. Eu não adivinho. Eu vejo os fatos, tá? E eu tento achar uma explicação lógica e racional para cima daquilo ali. Tá bom, Milton. A gente tem uma noção, né? Você era, no mínimo, para... pelas informações que você tem a respeito da Terra plana, saber, o Sol, nesse momento,
ele está se pondo aqui, ele está nascendo lá no... Você acha que eu não sei disso? Hã? Tá, mas eu sei qual é o ponto que você vai chegar, então já vou dizendo logo, tá? O Sol, ele recebe a energia da onde? O Sol não é nenhum buraco negro, ou buraco branco, ou buraco amarelo, nem um portal não sei da onde, não, tá? O Sol é uma massa, não sei do que é o material ali, que ele recebe energia. Quando ele recebe essa energia, ela ioniza, digamos assim, os gases ou materiais que tem lá dentro, e ele produz toda essa gama imensa de radiações que ele produz, tá? Só que essa energia, a gente sabe muito bem que vem do domo. O que vocês chamam de ionosfera, tá? Que é uma camada de muito forte energia, e que diziam ainda, né, que não se pode passar aquela camada ali porque ia torrar tudo, né? A gente sabe disso, mas ainda assim vocês insistem dizendo que foram para a Lua. Mas tudo bem, tá? Essa camada que vocês chamam de ionosfera, tá? É simplesmente a camada mais baixa ali do domo, tá? Como é o domo que no movimento dele ele produz toda essa energia, ele é todo eletrificado, digamos assim, tá? Essa energia, ela se descarrega tanto pela própria atmosfera, como também pelas bordas do domo. Eu estou explicando do nosso modelo. Quem diz que a gente não tem modelo, mente ou simplesmente ignora o fato, tá? Você tem um modelo. Você tem um modelo. Deixa eu terminar, depois você fala. É que vocês sempre dizem que a gente não tem modelo, tá? Então, essa energia, ela é descarregada tanto para as bordas, tá? O que explica o fato de ter o magma, porque essa borda, quando ela chega, essa energia toda, quando ela chega na Terra, ela produz um calor, uma energia muito grande, que derrete essas rochas e essa terra toda, e essa terra, por isso que embaixo ela se mantém quente e por vezes sobe, tá? E quando essa mesma energia também, uma parte dela, ela descarrega pela atmosfera direto na superfície da Terra. Então, isso produz também um movimento contínuo de energia de cima do domo em direção à Terra, tá? Isso, em parte, explica a razão, tá, de nós termos um sentido da matéria, né, que é de cima para baixo, não é para qualquer lado, não é de cima para baixo, porque a energia vem de cima, então ela sempre vai forçar as coisas para baixo. Então, o que vocês chamariam de gravidade é apenas o sentido natural da energia que vai descarregando na Terra. Essa energia, tá, ela alimenta o Sol. Então, o que acontece? Se vocês já viram, por exemplo, quem faz aqueles geradores de muito alta tensão, né, tipo o modelo, por exemplo, do Nikola Tesla, tá, que é um tubo muito grande, com uma bobina muito grande, e daí uma outra bobina em cima ali, tá? Aquilo ali, ele gera milhões de volts, tá? Uma tensão muito grande. E o que acontece? Quando você pega uma lâmpada fluorescente, tá, ou neon, qualquer gás desses aí que seja ionizante, tá? Ao se aproximar daquele gerador de mate, né, de muito alta tensão, o que acontece? A lâmpada acende. Não tem nenhum fio ligado nela. É simplesmente a energia elétrica, que é tão grande que ela passa até pelo vidro e ioniza o gás que tem ali dentro, e a lâmpada se acende como se ela estivesse ligada na rede elétrica, tá? O Sol não é nenhuma lâmpada fluorescente, por favor, não me vem com essa asneira, que já me vieram com isso milhões de vezes, tá? Mas o material que tem dentro do Sol funciona dentro do mesmo princípio. Então, essa energia, quando passa pelo Sol, ele ioniza esses materiais que tem ali dentro e produz que tem a radiação, né, que é a luz que a gente vê do Sol, tá? Aí acontece uma coisa. Da mesma forma que uma lâmpada, quanto mais a gente aproxima do gerador, mais ela fica brilhante, forte, e quanto mais a gente afasta, mais fraca ela fica, o mesmo ocorre com o Sol. Então, quanto mais alto está o Sol, tá, a Terra repele o Sol, ao mesmo tempo também que o domo ajuda, a energia ajuda também a ele
subir mais alto, tá? Quanto mais perto do domo ele está, mais energia ele vai receber, portanto, ele vai brilhar mais. Então, com isso, ele vai espalhar mais a luz dele, tá? Quando ele está sobre o mar, o que acontece? Ele, por causa da densidade e por causa da falta de terra, ele desceu muito, e com isso, como ele se afastou do domo, ele recebe menos energia e, portanto, ele brilha menos. Então, para nós, a relação, tá, entre um sol alto e muito intenso e um sol baixo, menos intenso, para nós, a relação é pequena. Tanto que as pessoas, quando querem se bronzear, elas vão na praia. Ué, mas não é o mesmo sol que tem na praia e tem também aqui dentro do continente? Mas aqui no continente ele não queima muita coisa, não. Agora, quando você vai na praia, você literalmente torra se você ficar muito tempo. Por quê? Porque o sol está passando mais próximo ali. Você está, sim, mais próximo do sol ali. Então, a quantidade de energia, mesmo estando mais baixa, estando mais fraco, você recebe mais energia, você se bronzeia mais. Entendeu? Então, fechando com tudo isso aí, a gente praticamente consegue fechar a grande maioria, pelo menos, tanto de visões, a maneira como a gente vê o comportamento do Sol, quanto outros efeitos também. Tá? O efeito de se bronzear no litoral, na praia, e no continente não da mesma forma, o fato de existirem as lavas vulcânicas, onde aí a gente tem uma explicação lógica e racional. Vocês acreditarem ou não, não interessa. Esse é o nosso modelo, tá? Tem muitos terraplanoides que ainda não entrou essa ideia na cabeça, eles ainda estão com um sol alto, o sol tem que estar alto, porque o sol é uma bola de fogo, o sol tem que estar longe. Ou seja, são terraplanistas que já sabem que a Terra é plana, mas, no entanto, eles ainda têm muitas ideias trazidas do globo, aí eles tentam encaixar aquelas coisas, mas por isso que não fecha. Por isso que eu falei, você colocar um sol a 5.000 quilômetros não fecha, não funciona, porque o sol teria que se afastar mais de 250 mil quilômetros só nessa parte que nem o Mário de Portugal colocou ali, tá? Nessa parte de 3.000, 5.000 quilômetros. Nesse ponto de distância aqui, ele teria que se afastar o equivalente se ele estivesse a 5.000 quilômetros, a 250 mil. A gente sabe que a Terra não é tão grande, então, obviamente, o Sol não pode ser tão alto. É absurdo. O Sol a 5.000 quilômetros na Terra plana é equivalente o Sol hipergigante a 150 milhões na Terra bola. São a mesma loucura, os dois não funcionam, os dois não fecham com a questão. Entende? Então, aqui eu fechei então, toda a explicação dessa parte aí, certo? Parabéns, parabéns. Você, pelo menos, está apresentando um modelo, mas eu acho que você está sozinho, Milton, porque... Não. Na verdade, tem muita gente, tá? Tem, inclusive, até grupos formados, né? Claro que eles não se mostram ainda para todo mundo, né? Mas eu tenho contato com muita gente, tá? Inclusive, a distância máxima que se chegou mais provável para o Sol seria, no máximo, a 150 quilômetros, tá? Porque, calculando entre vários pontos a posição de onde está o Sol, mesmo considerando a diferença de refração, calculando com base em sombras, por exemplo, de prédios, de montanhas, de morros, em planícies ou em outros pontos assim, nunca se chegou a uma altura maior do que 150 quilômetros. Só que 150 quilômetros numa terra plana, numa superfície plana, tá? Onde a gente sabe muito bem que... deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho uma superfície plana aqui, tá? Isso aqui tá retinho, muito bem, né? Qualquer coisa que sair, nem que seja esse pouquinho aqui, que saia acima da superfície plana, ele, na teoria, ele pode ser visto, olha só, ele pode ser visto em qualquer ponto, tá? Mais ou menos aqui, ó. Olha só, ele pode ser visto. Ele pode ser visto em qualquer ponto aqui, ó, ele pode ser visto. Por quê? Porque a superfície é plana. Então, ele não precisa estar um absurdo de alto para que ele seja visto em toda a superfície. Ele não é visto, tá? Por causa da atmosfera.
porque a atmosfera impede, porque tem os gases todos que impedem. Por isso que o Sol não é visto em toda a Terra. E porque ele é, obviamente, pequeno. Não me pergunte o tamanho dele, porque aí não sei. Hein, professor Milton, ainda tem um detalhe. Sempre que a gente observa o nosso horizonte, a gente vê que o céu desceu, né? Então existe esse efeito que depois que o Sol caminhar no plano da Terra, vai chegar a um determinado momento que ele vai sumindo o mesmo efeito que as coisas vão sumindo na linha do horizonte. O Sol vai chegar uma hora que o céu vai baixar tanto, né, para quem está observando, que vai sumir o Sol. E não é curvatura. Tá entendendo? O que você estava falando, eu estava prestando atenção. E eu penso também dessa forma. Você pode Ele some observar. mais pelo relevo do que por outra coisa. Isso. Você pode observar que quando a gente observa o pôr do Sol no rio, no mar, né? Você pode ver que dá a impressão de que o Sol está com menos energia. Você consegue muitas das vezes olhar até com o olho nu. Eu já observei pôr do Sol no rio. Isso aí. E dá a impressão que ele está no verão, com o Sol a pino, tenta enxergar o Sol, tenta olhar para o Sol. Isso. Você vê ali, parece assim que a energia ou a luz dele está diminuindo, ou está fraca, né? Digamos assim. E quanto mais ele está na cidade, digamos assim, você observa que ele está mais forte, a luz dele. Então faz todo sentido. O problema é que a gente não pode observar ou querer entender isso partindo de uma Terra globo. Isso é a nossa observação partindo de uma Terra plana. E todos esses argumentos que a gente está usando, a gente pode observar e fazem sentido, entendeu? Como você disse, quando o Sol se afasta, a gente não pode calcular o tamanho dele, a gente não pode dizer o tamanho dele, mas a gente sabe que a uma determinada distância o Sol vai sumir, entendeu? Ele vai sumir. E isso é observado. Agora a pessoa não pode comparar isso com um Sol do tamanho que é numa Terra esférica, comparar como se fosse numa Terra plana, não vai dar certo, entendeu? E a pessoa tem que ser honesta de reconhecer que a gente está dando um argumento partindo da nossa observação, mesmo sem os equipamentos, né? Mesmo sem os equipamentos, que eles têm condições, né, de mostrar a realidade, porém, eles não mostram, mas eles têm condições, mas eles não mostram. Então, é muita desonestidade alguém chegar e querer criticar, o cara está dizendo que o Sol é menor, o Sol está embaixo da nuvem. O que a gente observa são esses efeitos. Eu estava vendo essas imagens que você estava mostrando do Sol, teve uma imagem lá que você mostrou a parte de trás, a nuvem que estava do outro lado do Sol, lá atrás, ela estava clara, e a luz, e a nuvem desse outro lado aqui também estava clara. Mas a borda ali, onde não era o centro, estava escuro. Ou seja, é impossível um Sol que está externo, clarear de dentro para fora. Tá entendendo? Isso é um ponto. Exatamente, não faz sentido. E Daniel, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tá? Até eu falei antes do tamanho aqui, né? Mas aí o Maurício Basualto, né, falou que o tamanho deve ser entre 50 e 60 quilômetros, né? Eu não acredito, não, porque seria um Sol muito, absurdamente gigante. As imagens, por exemplo, que se vê tanto de foguetes quanto de balões, né, não seriam possíveis, né, com um Sol desse tamanho, porque o Sol acima do balão, ele pareceria gigante. Imagina, 50 quilômetros, caramba, é uma distância gigantesca, tá? Mas só que esses 50, 60 quilômetros, eles usam para compensar os absurdos 5.000 quilômetros de altura que eles dizem. Entende? Por isso que eles falam em 50, 60 quilômetros. Mas agora, como o Sol, na verdade, ele está muito mais baixo, tá? Então, obviamente, ele é bem menor, né? Qual é o tamanho dele? 500 metros? 1 quilômetro? 2 quilômetros? Não sei.
Tanto que eu acredito que ele deve encolher, né, não só em brilho, mas provavelmente em tamanho também, né? Então, quando ele tem um brilho menor, ele deve ter um tamanho também menor, e quando ele está brilhando mais, talvez não um corpo físico dele, né? Mas é o que a gente pode imaginar, pelo menos, né? Mas agora nunca 50, 60 quilômetros, isso seria E sempre absurdo. que ele é observado, ele é minúsculo em terra, né? Você vê até ele no meio das nuvens ali, e a terra gigante, gigante. E Sim. isso é um dos motivos de eu não acreditar nessa história que a ciência, não sei quantas vezes mais o Sol é maior do que a Terra, não faz sentido. Esse cara. ponto aí, Daniel, sabe qual é a parte interessante disso, tá? É que, olha só, como é que faz a suposta ciência, na pseudociência, como é que eles fazem para enganar as pessoas, tá? Se eles disserem totalmente uma mentira, tá? As pessoas vão desconfiar. Se eles falarem totalmente a verdade, é óbvio que eles mesmos se autorrefutam, né? Então, o que eles fazem? Eles misturam as coisas. Então, a maioria das informações que eles falam, tá? Normalmente são o contrário, tá? Por exemplo, olha só. Eles dizem que o Sol está a quanto de distância, né? Mais ou menos 150 milhões de quilômetros, não é? Interessante que os cálculos feitos aqui na Terra, tá? A que distância se chegou? No máximo a 150 quilômetros. Entende? O número aproximado, mas só que em vez de milhões, são apenas quilômetros. Entendeu? É sempre mais ou menos isso. Eles usam um número ou um fato real, né? Só que eles superdimensionam esse número e todos os fatos, tá? Justamente para querer esconder isso. Então, quando eles falam, por exemplo, que o Sol é super gigante, é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, tá? A gente vê as imagens, tá? A gente vê que é exatamente o contrário. O Sol é pequeno e a Terra é que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol. Isso é o que a gente vê em toda a imagem. Até quando você vê o Sol Sol entre as nuvens, você vê que ele não está fora da Terra. E você vê que ele é minúsculo, em frente, na dimensão que a gente vê das imagens, o Sol é minúsculo, é uma bolinha ali em frente à Terra toda. Agora imagina, a ciência diz que a Terra é pequena, né, em frente ao Sol. Agora, imagina se o Sol fosse do tamanho que eles falam. Pessoa que jogou um imagina balão... o tamanho da Terra. Olha só, na minha opinião, né, na minha percepção, digamos assim, a pessoa que, sei lá, está acima das nuvens, ela devia, no mínimo, ver um Sol, pelo menos a metade do horizonte que ele estava enxergando ali, tá entendendo? Também da acho. Terra. No mínimo, agora você não, você só vê aquela bolinha minúscula. E eles usam de tanta desonestidade que, para explicar o tamanho do Sol, eles dizem que está a milhões de quilômetros. Por isso que ele é pequeno. Mas olha só, professor, como é interessante. Mas ele fica no mesmo tamanho da Lua, que está apenas a supostamente 400 mil quilômetros. Isso. Agora, olha como é interessante, né? Se você pegar uma lanterna, olha só, professor, que eu vou falar. Se você pegar uma lanterna e clarear, olha bem, clarear alguma coisa, quanto mais próximo você clareia aquele objeto, mais o foco fica centralizado ali, certo? Quanto mais você afasta, mais claro o ambiente fica. Tá entendendo? Então, olha só, presta bem atenção. Olha como deveria descer. Oi? Olha como deveria descer aqui a iluminação. Deveria iluminar todo o horizonte por igual. Tá? Isso, é isso que ele falar agora. Aquele efeito que tem no pôr do sol ali, que fica só aquele caminhozinho bem fininho assim, ó, da luz do sol, jamais era para acontecer num sol que está distante, era para ele clarear tudo. Isso é questão de lógica. Você pode reproduzir isso com uma lanterna. Quanto mais você se afastar, mais o horizonte vai ser clareado. Quanto mais você olha só. Esse efeito aqui a gente só consegue, ó,
com uma lâmpada aproximada, com a aproximação da lâmpada. Isso, Com a lâmpada isso. longe, ou seja, com o sol longe, Isso, exatamente. Era aí que eu queria chegar. Não tinha como uma esfera clarear só fazer tipo uma linha em outra esfera. Ele ia clarear uma parte toda, mesmo na hora de se pôr. Não faz sentido. E olha só, e quando o sol está se pondo, né, digamos assim, ou se afastando, tem mais gases, porque ele tá chegando num ponto de visão onde tem muitas coisas no meio do caminho ali, gases, calor, enfim, sim, sim. massa de ar. Então, era aí que era para diminuir aquele caminho, não, e aumenta.